estamos de volta com mais um painel literário aqui na Flibês, a Festa Literária de Bezerros, que está acontecendo e trazendo muita coisa boa, muita coisa legal, sempre com o apoio, o patrocínio do Colégio Radar, com o apoio da Matrix Telecom, da Sobretudo TV, apoio da FAB, da ALAOMP, Academia de Letras da Artes e Ofícios de Bezerros, e da PINAB. Esse nosso painel super especial vai ser conduzido por Adriana Gomes, que vai conversar conosco sobre a presença da mulher na literatura brasileira. É com você, Adriana Gomes. É com grande alegria que participamos da 4ª Flibês, a Feira de Literatura aqui de Bezerros, e eu, Adriana Gomes, coordenadora do grupo Arena da Poesia, tenho a honra de apresentar para vocês um grupo de escritoras, poetisas, mulheres que fazem a diferença na literatura brasileira. E pensando no papel da mulher enquanto escritora no país chamado nosso grande Brasil, somos, sim, as mulheres que desafiam grandes obstáculos, a começar pela própria vivência do seu dia a dia e trazendo um cenário que abre caminho para as nossas escritoras. Maria Firmino de Jesus, dos Reis, Maria Firmino dos Reis, né, enfrentou o machismo da época e hoje nós damos continuidade a este grande obstáculo. E também evidenciamos Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, Cora Coralina, Conceição Evaristo, me ajudem aí, Júlia Lopes, que foram mulheres, né, que enfrentaram realmente, na sua época, grandes desafios, como hoje enfrentamos os nossos. Cecília Meirelles, né, traz para nós reflexo de que nós somos capazes e hoje, neste momento de conversa, né, com as nossas grandes escritoras, vamos perceber que é através da literatura que a mulher ela consegue mostrar quem é, para que veio ao mundo, o que pretende enfrentar e vencer na vida e trazer uma revolução dentro da literatura brasileira. E eu tenho a honra de apresentar para vocês uma grande escritora de Taquaritinga do Norte, Lia Lucena. Lia Lucena vai nos prestigiar neste evento com a sua vivência, com a sua história, que é preciso ser evidenciada para ser valorizada. E trazendo Lia Lucena, com certeza nós estamos aqui abrilhantando o nosso encontro. Lia Lucena, é uma honra a sua presença neste momento de conversa literária feminina e gostaria que você se apresentasse para que nós possamos conhecer melhor esta grande escritora de Taquaritinga do Norte. Boa tarde. Meu nome é Maria da Conceição Lucena, sou conhecida por Lia Lucena e, como ela disse, vamos mostrar um pouco da nossa história, da nossas dificuldades e enfrentamentos. Desde criança, gostei muito de escrever e fazer poesias. E pode até os senhores e senhoras presentes, minhas colegas, pensarem que é brincadeira. Mas houve um momento que eu não tinha lápis nem papel para escrever. Apesar de ter nascido dentro de uma escola, que minha mãe era professora primária, e a escola era na casa da gente. Então, quando eu nasci, minha mãe estava dando aula até o dia que eu nasci. Aí eu nasci à noite, no outro dia meu pai avisou aos meninos que viessem por 15 dias, porque não tinha essa história da licença da professora, não era nem comunicado, só que a professora ia ganhar no neném. Então, 15 dias depois, minha mãe voltou a dar aula naquele local onde eu nasci. E sempre fui apaixonada. Educação, escrever, sempre gostei. Em alguns momentos, eu escrevi algumas histórias e algumas poesias,
com um lápis de pedreiro, que eu não sei se os senhores sabem como é, mas aquele lápis é que eu mudei, eu tenho uma bolsa, eu não sabia como era o evento, muito assim, mas eu não trouxe lápis de pedreiro, mas os senhores todos sabem como é. Meu pai fazia alguns trabalhos lá com aquele lápis da pontinha grossa, e eu escrevi muitas coisas num pedaço de papel qualquer, porque o caderno do livro que minha mãe tinha de fazer os pontos dela não podia pegar, e os cadernos da gente eram só de 12 folhas e não podia usar. Essa historinha aqui, do Léo, eu tinha por volta de uns 10 anos, quando comecei a escrever sobre ela, que é uma história da minha boneca que eu perdi, nunca achei, porém eu fiz a história mais suave para as crianças encontrarem. Então, eu comecei a rabiscar as primeiras histórias dessa boneca, foi escrito com lápis de pedreiro. Daí, a vida toda aquela luta, abre caminhos, tudo, como eu vi aqui, eu acho muito, em tudo há poesia. Então, em toda a minha escalada, todo o meu sofrimento, toda a minha esperança, muitas vezes desesperanças, eu sempre coloquei poesia em tudo isso. E eu acho que quem faz isso suporta melhor as adversidades. Porque se a gente acredita que chegou esse impasse aqui, eu devo deixar e pegar outro projeto, nunca vou seguir aquilo que eu quero. E como eu conversava com o Wendes agora há pouco, eu dizia, me preparei para um concurso de professora. Estudei demais, que era tudo que eu queria. Mas era um momento que o Estado parou de fazer concurso. E só entrava por indicação. Se alguém era importante, chegava a mandar um papelzinho. Quando vieram fazer concurso novamente, eu já tinha entrado no Banco do Brasil. Estudei para ser professora e, por fim, fui ao concurso que eu queria. Então, minhas histórias, aquelas histórias infantis que eu hoje escrevo, eu procuro levar mensagens de informação de valor, eu procuro direcionar em cada um dos meus temas, cada personagem. Atos que fazem a criança ter autoestima, escrever correto, respeitar a natureza, porque em algumas das minhas histórias eu mostro a importância de devolver o animal ao seu habitat. Eu procuro sempre isso, né? Todas as minhas histórias têm uma fábula ou encerra com uma orientação de formação de valor e elevação de autoestima. Então, a partir da fala de Lia, percebemos que a força da literatura feminina está na sensibilidade que ela vai desenvolver em cada tema, em cada escrita, porque é a partir deste olhar feminino que a literatura ela passa a ganhar cores que o amor ele se mostra a partir do que se é feito, né? Do conto, da poesia. Dentro da escrita feminina, a sensibilidade ela precisa ter o impacto da felicidade que o outro vai receber. E uma das nossas escritoras, ela traz para este momento uma felicidade na palavra que ela expressa na declamação. Eu quero apresentar para vocês Dani Selle. Dani Selle, ela traz, dentro do seu repertório, a força da poesia feminina, e é na escola que ela passa a divulgar, a explanar, a transbordar a força da poesia feminina. Então, apresentamos para vocês, Dani Selle, né? Gostaria que você se apresentasse. O nosso tempo vai ter um sinal, tá? Lia já percebeu o sinal, eu passo para Lia, Lia passa para você, tá ok? Porque é nesta intimidade com a literatura que nós estamos aqui representando nossa arena da poesia. Bom dia a todos. Assim, desde já, né, quero agradecer pelo convite de Adriana, que está aqui também. Estava ano passado, estou aqui esse ano. Bom, falar um pouquinho sobre a minha vida de escritora, assim, em alguns segundos, alguns minutos. Deixa eu dizer a vocês. Somos conterrâneas, né? Taquaritinga do Norte. Eu sou também de Taquaritinga do Norte, apesar de ter vindo nascer aqui em Caruaru, bem pertinho de vocês.
E eu só vim nascer em Caruaru porque houve um problema de saúde, a minha mãe perdeu a primeira filha. Então, de todos os irmãos, eu fui a única que vim para aqui, para Caruaru, né? Eu vim para aqui, pertinho de Bezerros. E eu também tive grande influência, né? A nossa cidade lá em Itaquaritinga, nós tínhamos, assim, algumas atividades na época, centro cívico, movimento de leitura. Então, eu também, minha mãe era professora, era gestora de escola, foi várias vezes secretária de educação lá em Itaquaritinga do Norte. Então, eu vivia mergulhada nos livros, naquela época em que a tecnologia digital não fazia cabeças totalmente das crianças e dos adolescentes. Então, eu amava ler e amo ler. E aí, eu penso que parte daí, né? Nós, seres humanos, temos essa necessidade das grandes narrativas. E a poesia eu trago também nas veias, porque minha mãe, ela é escritora, é poetisa e é declamadora. Então, eu gostaria de dizer um verso muito pequeno que diz assim, singelos versinhos. Meus versos faço em parto doloroso, sem querer me desfaço, choro, rio, desmorono e refaço. Sofro, 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 faço meus versos como posso, lápis, mão correndo, emoções tristes, torço. Escrevo com o coração, declamo quando adormeço. A minha poesia é um desejo. Amo os escritos, os versos beijo. Minha alma cheira maçãs. De tanto dizer, eu sou beijo. Caminho por entre ensejos. Da escrita, crio manhãs. Alguns aborreço. E fiz alguns trabalhos coletivos, depois acho que a gente vai voltar para apresentar. Mas esse é o meu primeiro trabalho infantil, é uma ficção de realidade em verso. É uma narrativa em verso que traz essas discussões sociais que nós estamos aí vivendo. É uma menina que foi raptada e vai parar nas ruas. E nas ruas ela tem algumas experiências até que acontece um milagre, algo extraordinário acontece. E, de certa forma, nós, seres humanos, vivemos na jornada do herói. Nós queremos isso, né? Nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver o convite para a grande jornada e nós somos desafiados a todos os dias superar as nossas dificuldades. Como mulher que muitas vezes é silenciada, que não pode escrever, que não pode... E aí, nós estamos aí, persistindo, resistindo e escrevendo as nossas histórias. Eu não sei se eu já passei do tempo, passei? Então, é isso. É justamente através da palavra escrita que existe o ato de coragem. A coragem de expressar o amor, a coragem de desvendar segredos, a coragem de revolucionar o mundo. Então, a escrita, ela passa a ser uma necessidade humana. Essa necessidade humana, ela se transforma em milagre quando um livro acontece. E o livro feminino, ele precisa ser mais percebido, não só lido. O livro feminino precisa ser mais sentido e não só comprado. Então, esse grande desafio de nós escritoras é trazer para o mundo real o que pode melhorar. E a mulher, ela tem esta facilidade de encontrar poesia em tudo. Então, o nosso tema desse encontro, né, nesta festa, em tudo há poesia? Sim, há. Mas precisamos despertar no outro como se encontra a poesia, como se percebe a poesia naquilo que está despercebido. E nós temos a honra de receber a professora Dejanaide, natural de Patos, né, nos presenteando com a sua obra e reverenciar escritoras como Lia Lucena, Danicelli e Dejanaide Dias é uma honra para este evento, onde em tudo há poesia, porque aqui, na Arena da Poesia, nós somos versos que transformamos e revolucionamos o nosso espaço. Dejanaide Dias se apresenta, é uma honra ter ele aqui conosco.
Bom dia a todos e todas. E vamos ver juntos e juntas o extraordinário, porque a escrita, ela nos permite viver esse extraordinário, nos permite furar bolhas sociais, nos permite fazer as pazes com o espelho, conosco, nos permite o encontro e o reencontro. A escrita, ela, quando vem com a força extraordinária da identidade cultural, ela promove o renascimento. O renascimento da mulher sertaneja, que é oprimida, da mulher sertaneja que trabalha muito, da mulher sertaneja que tem de trazer nela uma força que é exigida de forma natural, assim como o mandacaru, assim como a caatinga, assim como o sol que arde e queima o solo do sertão, a mulher sertaneja, ela não tem espaço para fraquezas, ela tem espaço para força. E quando ela encontra essa força em outras mulheres, como acontece na arena da poesia, essa mulher, ela passa a levar poesia, a levar versos e rimas por todos os lugares. Na sala de aula, na esquina, em casa. E a mulher, quando ela é convidada a viver o extraordinário da poesia e da escrita, ela passa também a se enxergar, a se amar e a jogar por todos os lados essa força feminina. E foi assim que a Arena da Poesia nasceu, com o convite às mulheres se abraçarem, se unirem, mesmo que não escreva, mas que amem a escrita, que sejam boas leitoras e que tenham como propósito forte de apoiar outras mulheres. Porque nós precisamos nos apoiar na literatura, na vida, no trabalho. Não é? Então é isso. Dejaneide Dias, professora, escritora, poetisa, que renasceu a partir do extraordinário da escrita. Então, como nós estamos percebendo, existe uma força dentro da nossa sensibilidade que vai movendo, comovendo e transformando. Esse é o papel da presença da mulher na literatura brasileira. Por quê? Nós somos a continuação, né? A continuação daquelas mulheres que defenderam os negros, daquelas mulheres que defendem e que defenderam a minoria. Nós somos a continuação da palavra revolucionária. Quando nós destacamos Júlia Lopes, ela estava entre as 40 pessoas que iam compor a Academia de Letras brasileira. Mas um dos colegas que estava organizando a Academia de Letras decidiu seguir a lógica das academias francesas. E ela ficou de fora. Por quê? Na Academia de Letras, só os homens, eles tinham este papel. Então, quando a gente destaca, né, essa personagem que ficou há muito tempo, né, esquecida, adormecida, dentro da literatura brasileira, nós estamos aqui dando continuidade. Então, essa nossa busca por espaço e presença feminina é porque nós ainda enfrentamos as academias de letras brasileiras, seja municipal, seja estadual. O Brasil ainda não está preparado para ouvir as mulheres. Existe mais tempo para se ouvir os homens falando do que as mulheres recitando. Existe mais tempo para ler livros masculinos do que investir na literatura feminina, na literatura indígena, na literatura dos negros. E este é o nosso grande desafio. Quando Carolina Maria de Jesus é destaque entre nós, é porque tudo é possível quando se busca realizar um sonho. E o sonho, ele nunca acontece você sozinho, você precisa estar de mãos dadas, né? Então, aqui, nós estamos diante de mulheres que enfrentaram esses grandes desafios
e tem sonhos realizados a partir da literatura. Eu gostaria de dirigir a palavra agora, nesse segundo momento, né, a Lia Lucena, e trazer para nós, Lia, né, como é a sua realização a partir do seu sonho realizado. Como eu não esperava, ter acontecido como aconteceu, eu sempre colecionava minhas histórias. Eu também escrevi um livro de psicologia, mas a dificuldade em publicar era muito grande. Até que eu encaminhei um texto para a editora Prazer de Ler. Porque eu vi na propaganda que os textos que eles vissem que avaliados seriam aplicados, dava para trabalhar na educação, então eu mandei o meu primeiro texto. Foi com muita surpresa que recebi uma felicidade imensa, recebi a resposta que queriam publicar, que eu fiz e tal. A única exigência que eu não perguntei nem se eles iam me dar alguma coisa. Eu só disse, continua meu nome, mesmo assim, no seu nome, o livro é seu. Então, publiquei um livro, publiquei 7 livros, né? Os textos que eu mandei foram avaliados. Então, essa foi uma realização muito grande, porque, primeiro, se eu fosse mandar, na minha condição, imprimir meus livros, não seria com esse tipo de encadernamento. Não seria com tanta riqueza de ilustração. Então, eu sinto, né, a gente tem que ver onde está. Às vezes não é o que a gente tanto esperava, mas essa é uma das coisas que na minha vida foi uma realização plena. Foi ser publicada pela Prazer de Ler. Primeiro, também, vai para todo o Brasil, porque a Prazer de Ler trabalha com escolas em todo o Brasil. Então, eu até não sou conhecida, mas meus livros são. Eu sou apenas uma pessoa que, quando eu digo que sou escritora, todo mundo sabe. Mas Buduléu, o Amigo Bonjo, Minha Raposa Nobre, a Abelhinha Bolica, a Ovelhinha Bolica, a Abelhinha Sabila, a Borboleta Salma, esses personagens, muita gente no Brasil conhece, muitas escolas conhecem. E eles chegam exatamente naquele roçado que eu queria plantar. As crianças, a educação na primeira infância. Então, essa é uma coisa que eu sempre lembro de agradecer a quem tudo permite, ao meu Deus, pois meus livros publicados e levados para aquele público que eu realmente desejo alcançar. As meninas disseram assim, deram o prefixo, como dizia o Luiz Gonzaga delas, e o meu está aqui. Em todos os meus livros infantis, eu digo Maria da Conceição Lucena, de Taquaritinga do Norte, professora psicopedagoga, pesquisadora e escritora, entusiasta da educação. Gosto de escrever e contar história para crianças, pois acredito, eu estímulo o imaginário infantil, estaremos promovendo o desenvolvimento cognitivo, de acordo com a faixa etária do público-alvo. Então, cada personagem que estimula aquela criança a ler, a pensar, a refletir alguma coisa, então estou alcançando aquilo que eu queria. Gosto muito de escrever poesias, por isso que eu tenho 2 desses livros, são em forma de cordéis, e são bem aceitos na escola. Como eu gosto de poesias, então, Adriana, eu fiz uma pequena poesia sobre este evento, sobre este evento de Bezerros, da cidade dos Bezerros. Se me dão licença, eu quero, não é bem declamar, que eu não sou uma damisséria, eu não tenho essa eloquência que ela tem, mas eu respeito. Gente, eu não estou fazendo lunas universitárias, lunas. Deixa eu ver se eu fiz certo. Lunas, botei certo, sim. Não está, né? Lunas, esteja presente conosco. Flibês, que eu até pensei bem, Flibês ou Flibês? Os 2 estão certos. Eu digo Flibês
porque Bezerros, eu digo Bezerros. Uma grande iniciativa vem de iluminação. Flebezes não foi diferente na sua iniciação. Lunas foi o criador. Em Bezerros implantou, já virou tradição. Em 2022, a angústia ia passando. Os eventos cancelados, aos poucos, iam voltando. E os tantos escritores sonhavam com seus leitores e não estavam encontrando. O Lunas determinado pensou na literatura. Bibliotecas fechadas aumentaram a desventura. Escritores convidados, poetas incentivados, num salto para a cultura. Enfrentou falta de apoio, buscou as autoridades, convidou os escritores, elevou esta cidade, procurou evoluir, foi visitar Paraty, berço de modernidade. Eu estou vendo que eu parti aqui, mas para terminar a poesia, eu andei partindo. Deixa eu ver onde ela está completa, que me falta mais alguns versos. Até porque eu citei outras pessoas que ele disse que foram importantes também. Adriana, por favor. Isso era noite e eu tentando mandar para as meninas, para elas aprovarem. Elas não viram, então eu trouxe assim mesmo. Coisas. Eu joguei na minha página aqui. Se eu não achar, mas eu vou. Opa! Disseminando cultura, a Flebezes evoluindo. A cada ano aumentando, atividades surgindo. Severino Pedro é parceiro, se doando por inteiro, grandes laços construindo. Mestre Beto Cabeção, curador e coordenador. Tem o Bistrô do Matuto, referência de valor, convites dão garantia, e a Arena da Poesia de Caruaru chegou. Ainda está faltando muito apoio que cabia, mas Bezerro já é marco, sem muita burocracia. Me chamo Lia Lucena. Conte com a nossa arena. Mulheres em Poesia. Parabéns, Lia. Visão da noite. Quando nos referimos à importância da mulher na literatura, esta importância que é fundamental, que é este enfrentamento, eu queria saber de vocês, dando continuidade à fala de Danicele, o que é que você acha dessa importância, da mulher na literatura? Bom, Adriana, eu acho que é impossível hoje ver um mundo sem a mulher, falando, ocupando cargos e funções que antes eram totalmente proibidas. Eu penso que continuamos ainda batendo na porta e quebrando, furando bolhas, né, como Deja disse, mas é impossível calar a mulher hoje, né? Nós vemos aí muitas cordelistas, inclusive a gente estava conversando, né, sobre Neves, que publicava cordéis, o pai dela tinha uma tipografia, mas ela tinha que colocar no nome de um homem. E apenas na década de 70 é que foi permitido que as mulheres assumissem as suas obras. Quantas escritoras muito conhecidas que nós não temos na literatura até universal, que não podiam registrar as suas obras, né? Algumas poetisas que faziam aqueles poemas e elas eram muitas vezes paudadas, esse não é tema, isso não é... E nós temos visto que as mulheres, a cada dia, têm ocupado esses lugares. Por exemplo, eu participei de algumas antologias, eu vou falar só rapidamente. E boa parte delas é de mulheres, né? A primeira foi essa daqui, feita pela Fundação de Cultura, lá em Caruaru, e nós temos muitas
mulheres, trazendo a contribuição delas nesse espaço. É um momento ainda de luta, de resistência, porque não é falar sobre feminismo. A literatura, ela, na minha concepção, ela é muito mais transcendente do que qualquer causa engajada, de qualquer língua, qualquer fala que seja tomada. E, do mesmo jeito que qualquer ser humano deseja ter a sua voz, nós também queremos deixar a nossa marca, deixar a nossa mensagem ao mundo. Não uma mensagem que seja encomendada por ninguém, mas a nossa contribuição, é a nossa fala, é o que nós queremos deixar. Quando o Lia vem e traz as histórias infantis, são sonhos, são como filhos que estão dentro de nós e que nós queremos fazê-los serem vistos, né? E aí, outras antologias também, mas uma muito especial é Poesia 3, que surgiu justamente dessa dificuldade de publicação. Hoje nós temos, que bom, né? Muitas editoras que recebem texto, que não julgam por nada. Analisam se o texto é bom, se tem literariedade, se tem estética, se tem beleza, e aceitam essa obra. Não questiona se é de homem, se é de mulher, se é do Nordeste, se é lá de Pato, se é de Itacoatiga do Norte. Nós temos isso hoje. Mas aqui foi justamente isso. 3 amigas se juntaram para publicar livros, porque aí seria mais fácil conseguir, né, fazer essa publicação. E eu tenho justamente esse projeto com essas 2 amigas lá de Caruaru. Nós fazemos, geralmente, anualmente, uma produção do Poesia 3. Eu não sei se tem algum tempo, tem. Eu gostaria... Eu estou preocupada com o tempo, porque eu não quero tomar a fala de ninguém, né? Bom, esse aqui foi o nosso primeiro. Nele nós temos alguns poemas e eu gostaria de dizer um deles que fala muito de nós aqui de Caruaru, pertinho de vocês, e eu acho que vocês também estão engajados nessa. E aí também para homenagear a nossa amiga que falou aí do sertão, que ela diz sempre, eu sou poetisa, pensam que eu sou cordelista, mas eu não sou. Eu gostaria de dizer um poema que parece um cordel. O título dele é Convite Popular. Tá doido, exclamação. E apoio, confirmação. Vamos te dar um bisu. Somos da terra dos pés de galo, somos do país de Caruaru. Nos permitem buracar? Nós não somos paia. Somos um povo alegre virado no mói de cuico. Não vamos te engabelar. Esse menino espere não saia. Quem chega aqui desopila. Eita, povo alegre, nação bonita. A amizade é o nosso centro que acolhe a quem chegar. Nós somos da terra dos estrondos e nosso povo é acochado. Não nos fale de preconceito, o nosso falar é rebuscado. Somos o povo do tá pegado. Nem nos venha fazer vergonha, desde o tempo do rouca, temos uma voz gasguita e rouca. Nossa força está no peito, o nosso orgulho é o respeito. E se triscar, rebolo no mato. Caruaru, povo sofisticado, viu? Vixe, falamos um bocado. Munganga só faz quem quer. Deixa o plantinho pra lá. Um lugarzinho bom de morar. Tem estilo para toda tribo. Não me venha competir, Caruaru é terra rica. Só não venha negar. Quem chega aqui se surpreende, volta, pega a mala, fica com a gente. E se agora estás contente, é só emburacar. No país de Caruaru sempre cabe mais um. Querendo, chega pra cá. E todos nós temos muito a entregar nessa literatura. Então, por que silenciar pessoas, mulheres, homens, ou quem quer que seja? A humanidade se faz, se constrói assim, na diversidade, na coletividade. Então, né, em tudo há poesia. Feliz daquele que encontra poesia, feliz daquela que percebe e sente a poesia até arrumando a casa, até lavando os pratos, fazendo a comida. Porque esta sensibilidade é um perigo faltar na vida do ser humano. Porque nós estamos correndo o risco
de perder a sensibilidade de encontrar beleza na lua, de encontrar beleza no rio, de encontrar beleza nas árvores. E a poesia, ela nos traz um novo ser. Quando você se sente e você é identificada como mulher poetisa, você tem uma responsabilidade muito grande. Que poesia você quer despertar do outro? E não só você expor a sua. Quando Danicelli, ela expõe a sua felicidade nos versos que declama, ela está trazendo a importância da poesia na vida do outro. E a importância da mulher na literatura brasileira é justamente essa reciclagem das emoções. Eu costumo dizer que a mulher poetisa, ela transforma dor em esperança, em versos que ela não sabe nem como chega. A mulher, ela consegue, a partir da dor, transformar a dor em flor. Né? E vamos escutar, neste momento, Dejanaide Dias, né, trazendo para nós a sua experiência, né, o que mudou na sua vida a partir da descoberta de acreditar que o seu verso, juntando todos os versos da sua vida, hoje é uma poesia para o futuro. Então, é a partir do nosso querer que nós estamos produzindo quem somos. E eu queria escutar de você, né, como você se sente a partir da poesia sendo poeta. A poesia ela é uma terapia, né? A poesia é uma terapia, a arte como um todo, a arte em todas as suas expressões, ela é um respiro, ela é um convite ao novo, à reconstrução. Então, a partir do momento que eu, mulher sertaneja de Patos, Paraíba, vizinha de Leandro Gomes de Barros, que nasceu em Pombal, eu encontrei na arte, na cultura, esse meu renovo, essa minha construção até então adormecida. Eu me refiz como pessoa, como mulher, e me refiz na sala de aula. Eu sou professora, vou dizer, há mais de 20 anos, porque aí eu não entrego a minha idade, né, que eu sou quase uma pré-adolescente, e eu me refiz como professora. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, morei um tempinho lá, eu senti o sabor do bullying pelo meu sotaque. Eu sentia os olhares e os risos quando minha menina dizia tchau, maninha. E uma escola que a dona era recifense, nordestina. E lá, apesar do lugar ser lindo, eu fiz um pacto comigo, que quando voltasse para o Nordeste, todas as vezes que os meus pés tocassem o chão de uma sala de aula, eu levaria para os meus alunos o orgulho de ser nordestino, que ninguém permitiria o riso, o bullying do nosso sotaque, do nosso oxente. Nós somos povo rico, nós somos ouro para esse país. E eu levo, dentro da instituição que eu trabalho, da rede particular, toda essa esperança, todo esse orgulho de ser nordestino, da poesia ao cuscuz e à rapadura, para todos os meus alunos. E trago comigo esse renovo. E hoje, dia do sertanejo, eu queria fechar essa minha fala, né, de professora, de arte educadora, onde, no chão da escola pública, eu escrevi 2 livros que serão lançados, se Deus quiser, até o final do ano. Eu quero declamar uma poesia homenageando as mulheres, as Marias sertanejas, e que é uma poesia que diz muito de mim. E ela diz assim: sou mulher, uma Maria, mulher sertaneja que traz no sangue a esperança e a peleja. Sou essa mulher, nem bonita, nem feia, mas que exala nos poros a feminilidade de ser.
uma mulher intensa, inteira, forte como o sol do sertão, delicada como a chuva que escorre e molha o chão. Mulher que, em sua essência, aprendeu com esse torrão que as Marias desse sertão carregam no peito o terço com o peso de sua fé. Marias que têm cheiro de café, o perfume da coragem de quem traz na bagagem a certeza de ser o que é. Mas uma grande Maria, iluminada como a lua, Maria com alma de guerreira, cheia de esperança, mulher Maria, mulher faceira, com suas faces fortes, cheias de amor e esperança. Mais uma mulher, mais uma Maria sertaneja. Muito obrigada. Quanta honra expressar a importância da mulher na literatura brasileira. Somos a continuação daquelas mulheres que sofreram para abrir caminhos para a literatura feminina. Então, somos o reflexo de dar continuidade a esta busca, para que outras mulheres encontrem força, sensibilidade, responsabilidade pela poesia. Nós fazemos parte de um grupo chamado Arena da Poesia, e o nosso símbolo é uma mandala. Eu vou mostrar para vocês. O nosso símbolo, que é uma ciranda, vamos segurar aqui, segura aqui, Lia. Este símbolo da Arena da Poesia, esta obra feita por Nissim Otília, membro da Arena da Poesia, expressa a força feminina quando mulheres que brilham iluminam outras mulheres. E aqui nós estamos. É neste símbolo aqui que nós mostramos a nossa força, a nossa sensibilidade, a nossa beleza, onde a natureza ela é capaz de expressar através dos versos. Quero também me direcionar às membros da Arena, que quando nós levamos suas obras de arte, chamadas livros, nós estamos carregando na sacola das emoções vidas, histórias, encontros, reencontros, descobertas. Então, nós expressamos a importância da mulher na literatura brasileira através dos escritos das nossas membras, que está na mesa ali ao lado, através do banner do livro escrito por Danicelli, e também representando uma das escritas, buscando o cuidado com o meio ambiente, que foi o livro Piapinha Propício, produzido por mim, por Adriana Maria Gomes, aqui quem vos fala. É neste livro que nós encontramos a força para enfrentar o descaso com o rio Ipojuca, o descaso com o rio Capibaribe, o descaso com os nossos rios. Por quê? É necessário que se faça presente na literatura responsabilidade social. Estamos finalizando o nosso encontro e eu trouxe um mimo para as nossas convidadas, e neste mimo está a sensibilidade da mulher que trabalha com retalhos e faz do retalho obras de arte, que é esta flor, que é a minha mãe presenteando vocês, e o peixe feito no barro do Alto do Moura, em Caruaru, também feito por mulheres, e este peixe é um sinal de nadar contra a correnteza, porque nadamos contra a correnteza do machismo, da produção literária, que não dá valor à literatura feminina, ao capitalismo, que suga as energias da sensibilidade de ser quem é, como é, do jeito que quer ser, porque para o capitalismo, quando você se veste com a roupa mais cara, parece que você tem mais valor. E o capitalismo, ele começa a quebrar esta gigante sensibilidade que as mulheres têm quando elas não se deixam ser quem elas são.
Então, Dejanaide Dias, este é o nosso mimo. Obrigada por sua participação. Danicele, continue explodindo a partir da poesia e nos enchendo de alegria. Lia Lucena, é com a sua música que nós somos, assim, presenteadas com essa sensibilidade da mulher que traz para nós a musicalidade da escrita. Porque nem sempre aquilo que se lê, do que se escreve, existe melodia. Mas a melodia nas histórias que Lia conta traz a sensibilidade das notas musicais em cada palavra escrita. Então, é esta sensibilidade que nós precisamos mostrar e dar visibilidade a estas mulheres que se transformam. Eu vou convidar aqui a nossa querida Betânia para receber também este mimo da Arena da Poesia, porque Betânia ela consegue trazer todo o olhar feminino para este espaço onde cada coisa tem o seu lugar certo. Então, parabéns, Betânia. Precisamos de mulheres e mais mulheres que brilham e iluminam outras mulheres. Eu sou Adriana Gomes, estou muito feliz, agradeço alunas por eu estar participando, né, desta quarta-feira literária. Continue desafiando. Aqui é o lugar certo, onde o mundo está nos escutando. E a partir deste espaço onde a literatura ganhou destaque e ganhou pedestal, é que nós damos continuidade ao valor que a literatura tem para nós. Muito obrigada e estamos muito felizes por nós, Arena da Poesia, participarmos deste grande evento. Muito obrigada. Olha, existe o seu tempo. Não, gente, é rapidinho, é só para realmente, enquanto homem, que eu acho que tem outras pessoas aqui representadas nesse sentido, parabenizar vocês de fato, porque leitura é liberdade, leitura é transgredir. E quando você recitou ali, sabe, com essa força, com essa voz, me comoveu muito. Porque eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você aprender que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Não tenha dúvida. E assim, eu estou vendo a minha menina de canto nenhum, né? É uma menina negra, né? E isso já significa muito para nós, onde os negros hoje, a situação do negro está aparecendo, mas também está sendo muito explorado por isso. E vocês, mulheres, já foram tão exploradas por tantas outras situações. Ver vocês aqui falando sobre leitura, que é exorcizar aquilo que você, né, teve de uma criança interior que não foi curada. Então, são muitas problemáticas, né? Relacionamentos, pessoas. Mas, assim, realmente eu estou aqui para parabenizar vocês mesmos. Mais uma vez, agradecer a alunas por essa oportunidade que ele está nos dando de tanto conhecimento através das palestras que a gente está tendo. Viu? Vocês são lindas. Obrigada, obrigada. E para finalizar, Lia vai cantar a sua escrita. Gente, não é bem cantar, né? Que eu não sou cantora, mas para chamar a atenção das crianças sobre os meus livros, eu inventei uma paródia. Porque eu não sei cantar, mas a paródia a gente escolhe o que é mais fácil. Então, veja bem, cada história, cada personagem desse que eu invento, ou de um nome que eu criei, ou uma pessoa que eu conheci no passado. Então, assim eu apresento aos meninos, a Adriana, você vai pegando, vai apresentando. Onde eu vou? Vim aqui e trouxe um livro. Este livro que se chama O do Léo. Dentro dele uma história. A essa história vou tirar o meu chapéu. Se eu tiro o meu chapéu. Vocês tiram os seus também. Se tiramos o chapéu para essa história, na memória ela vai nos fazer bem.
A raposa é um bicho muito esperto. Ficou nobre enganando uma turminha. Aprenderam que criança educada nunca pode mentir para a mamãezinha. Este amigo solitário, escondido, encontrado por crianças a brincar. Com carinho, os pequenos ajudaram nosso bonjo para sua casa voltar. A Sabila, uma linda abelhinha, tinha um sonho como vocês todos têm. Se Sabila conseguiu realizar, vocês vão realizar os seus também. Esta bela borboleta colorida voa abaixo quase a tocar o chão. Uma amiga curiosa chegou junto e aprendeu o que é superação. Um gatinho se achando muito esperto resolveu enganar o pardalzinho, mas a ave pequenina e sabidinha fez trollagem, deu a volta no gatinho. Rechonchuda, uma ovelha bem gordinha, não gostava deste nome esquisito, exigiu ser chamada de Bolica, por achar mais suave, mais bonito. É porque assim, acabou o tempo. Assim, eu me apresento às crianças. Estou dizendo a vocês, porque se vocês falarem a escritora Lia Lucena, ela não só diz que tem uns livros escritos. É assim que eu me apresento nas escolas. Então, vamos respeitar o tempo. E eu tinha trazido uma paródia da minha cidade, mas eu não vou estourar o tempo, porque nossa história é... Mas nós estamos tomando o tempo de quem? Professor Carlos Silva. 2 minutos, professor. Minha terra é muito hospitaleira, tem um povo muito acolhedor, a praça com suas roseiras, um açude que nunca secou. Quem está longe chora de saudade, quem conhece não esquece mais. Daqui não saio, de lá ninguém me tira, da Quaritinga dos verdes cafezais. Nosso povo é muito querido, temos todos amor no coração. Só existe encrenca naquela terra quando chega tempo de eleição. Quem é filho de Taquaritinga é herdeiro do solo e do chão. No alto da serra nós vivemos, bem pertinho da morada do trovão. Pedra grande, pedra branca com buraco, nossa terra foi chamada no passado. O índio construiu sua maloca, Taquaritinga saiu desse misturado. Minha gente, muito obrigada. Então, a literatura nunca finaliza. Ela dá espaço para pausa, para continuidade em outro momento. Que a poesia, que a literatura, que o conto, que o romance, que o cordel, que todo espaço onde há poesia receba de nós o olhar sensível da mulher que faz arte através do que pensa e do que é. Muito obrigada e um forte abraço a todos. Obrigada. Escrita, salve o discurso, salve quem tem a coragem de se transformar. Porque na literatura está o milagre perfeito para você dizer que você venceu. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês. Vou convidar aqui meus contra-regras, Severino Pedro Mendes Oliveira, vai tirar essas coisas daqui para a gente tirar nossa foto, né? Muito obrigado por essa palestra maravilhosa aqui, por esse painel lindo, conduzido por Adriana Gomes, né, com a presença aqui
da nossa amiga Lia, de Danceli, de Janaide, e também de Carlos Silva, que deu sua, professor Carlos Silva, que deu sua contribuição fantástica. E dessa forma a gente está encerrando esse painel, né, o último painel aqui da manhã. À tarde nós teremos mais painéis, né, na Flibês, a Festa Literária de Bezerros, que está na sua 4ª edição, aqui com o apoio da ALAOMP, da Prefeitura de Bezerros, Sobretudo TV, do Colégio Radar, da Mentrix. Estamos fazendo essa festa linda para vocês. Eu queria, em agradecimento pela presença fantástica dessas pessoas maravilhosas, eu queria chamar aqui Adalberto Silva para entregar o certificado ao professor Carlos. Vem aqui, por favor. Adalberto Silva para entregar a Carlos Silva o certificado aqui de agradecimento por participar do nosso evento. Muito obrigado, professor Carlos Silva. Deixa eu ver, professor, eu queria agora chamar Dr. Fagner para entregar o certificado de, eu acho que foi Dani Celi, foi isso? Dani Celi, pronto, o certificado aqui. Muito obrigado, Dr. Fagner. Cadê a Betânia para tirar nossas fotos? Eita, Severino no meio. Cadê a Betânia? Lúcia Nascimento está se chegando aqui para entregar a Lia, também escritora, educadora Lúcia Nascimento vai entregar a Lia, nossa querida também escritora. Isso. Deixa eu ver aqui. Dona Joelma está com quem? Adriana Gomes, venha para cá. Joelma para entregar a Adriana Gomes, nossa mediana. Joelma é leitora e mãe de cantora, viu? É mãe de Morgana Bernardo. Para quem não sabe, Joelma é mãe de Morgana Bernardo, que o ano passado ganhou Canta Forró, aquele concurso. Vem cantar forró da Globo. Quem ganhou foi a filha dela, né? Daqui a pouco a mãe vai cantar para a gente também. Né? E agora, Josileide Cantariz, que é escritora, está com seus livros ali, cordelista, escritora, irmã de Joelma. Né? Vem cá, Josileide, nossa querida escritora e cordelista, vai entregar de Janaide, a minha confreira de Janaide Silva. Isso. Mas ele está tirando aqui. Fantástico. Agora deixa eu ir pro meio dessa mulher maravilhosa para tirar uma foto também, né? Beleza. Gente, eu preciso dessas fotos, viu? Vem pra cá, eu preciso dessas fotos. Olha pra cá, viu? Senão você não estiver aí. Pronto. Agora o professor, né, Lunas? Lunas. Professor Carlos, venha para cá para a gente tirar. Nosso presidente. Seu viu também, Seu Bi Lourenço, então vem para o ditado para tirei 8 dele para dar uma R$10, só combinado. Mas eu já fiz salve, agora não sei nas entregas, né? Eu não peguei todas não. Tá. Pessoal, e dessa forma, depois dessa sessão de fotos maravilhosa, com esse povo lindo, nós encerramos a transmissão desse momento e às 14h30 estaremos aqui com mais um painel fantástico. Até mais, pessoal.